Olá, tudo bom? Boa tarde. A aula de hoje vai ser ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma transversal. Que é o quê? É quando eu tenho duas retas paralelas, duas retas ou mais paralelas, e aí por elas passa uma reta, certo? Essa reta é chamada de reta transversal. E aí, quando eu passo essa reta transversal pelas retas paralelas, eu formo alguns ângulos. E aí é exatamente esses ângulos que nós vamos estudar. Vou começar aqui a falar sobre os ângulos correspondentes. Eu tenho aqui, ó, as retas paralelas RS, e por essa reta está passando a reta transversal T. Observe que em todos esses casos eu tenho as retas paralelas RS, e por elas passa a reta transversal T. E aí, quando é que são ângulos correspondentes? Ângulos é o quê? Vai ser os ângulos formados, vai ser o quê? Os ângulos que vão ser formados por essa reta transversal e a reta paralela, certo? E por cada uma das retas paralelas. Então, eu tenho o quê? A reta transversal. Com essa reta R, eu formo esse ângulo A. Essa reta transversal com a reta paralela S, eu formo esse ângulo E. Quando é que eu digo que eles são correspondentes? Quando eles estão do mesmo lado em relação à transversal, eles estão do mesmo lado em relação à transversal, e um é externo e o outro é externo, certo? Primeiro, eu quero que vocês lembrem os seguintes detalhes. Eu tenho, ó, as retas paralelas e eu tenho uma transversal. Então, com relação à transversal, eu tenho o quê? Eu tenho esse lado aqui da transversal e o outro lado da transversal, óbvio, né? Assim como, ó, de fora das retas paralelas, ó, de fora das retas paralelas, eu chamo de ângulos externos. Dentro, ou seja, entre as retas paralelas, eu tenho os ângulos internos. Então, eu vou falar o quê? Os ângulos externos, mesmo lado da transversal e lados opostos em relação à transversal, certo? Então, quando é que são correspondentes? É quando estão do mesmo lado em relação à transversal e um é interno e o outro é externo. Olha aqui, ó. Esses dois ângulos estão do mesmo lado em relação à transversal. Um é interno, que é esse E, e o outro é externo. Esse aqui, ó, estão do mesmo lado em relação à transversal. Um é interno, o outro é externo. Mesmo lado em relação à transversal. Um é interno, outro externo. Mesmo lado em relação à transversal. Um é interno, o outro é externo. Então, quando você vê dois ângulos que estão do mesmo lado em relação à transversal, um é interno e o outro é externo, eu sei que esses ângulos eles são correspondentes. E com relação a ângulos correspondentes, é o que? Significa que as medidas deles são iguais. Esses ângulos eles são congruentes, certo? Então, olha aqui, ó. Eu tenho que dois ângulos, eles são correspondentes quando estão do mesmo lado da transversal. Um externo e o outro interno. Nesse caso, eles são congruentes. Quando é que eles são ângulos colaterais externos? Primeiro, está dizendo aqui externo. Então, eu já sei que os ângulos eles vão estar externos. Colaterais é o quê? Que eles estão do mesmo lado em relação à transversal. Eles estão do mesmo lado em relação à transversal e ambos são externos. Significa o quê? Que esses dois ângulos, eles são suplementares, ou seja, a soma deles é igual a 180. Então, dois ângulos do mesmo lado da transversal e ambos são externos, esses ângulos são suplementares. Quando são colaterais internos? Colaterais internos é quando os ângulos eles são internos e estão do mesmo lado em relação à transversal. Do mesmo jeito, eles o quê? Eles são suplementares, ou seja, a soma deles é igual a 180. Olha aqui, ó, esses dois ângulos, o D e o E, estão no mesmo lado da transversal, são internos. Então, o que você vai fazer? D mais E é igual a 180. Aqui, ó, C mais F é igual a 180.
Então, os ângulos colaterais internos são dois ângulos do mesmo lado da transversal e ambos são internos. Esses ângulos aqui, eles são suplementares. Os ângulos alternos externos. Primeiro, ó, a externos, ou seja, que estão do lado de fora em relação às paralelas. Alternos, porque estão se alternando, eles estão em lados opostos em relação à transversal. Então, eu tenho o quê? Nesse caso aqui, ó, o ângulo A e o ângulo G. Eles estão externos, não estão? E estão em lados opostos em relação à transversal. Um está do lado esquerdo e o outro está do lado direito. Nesse caso aqui de ângulos alternos, eles são congruentes, certo? Ele é externo quando estão fora. Então, dois ângulos em lados opostos em relação à transversal e ambos são externos, são os ângulos alternos externos. Esses ângulos, eles são congruentes. Mesmo conceito se vai para alternos internos. A diferença é porque os ângulos, eles são internos. Estão em lados opostos em relação à transversal e ambos são internos, certo? Significa o quê? Que ângulos alternos internos são dois ângulos em lados opostos em relação à transversal e ambos são internos. Esses ângulos, eles são congruentes. As medidas deles são iguais. Então, vamos aqui para os exemplos, que é o que interessa, né? Determine as medidas x e y em cada caso, considerando R paralela a S e T é transversal. Então, vamos lá. Primeiro passo que você tem que fazer quando vai resolver esse tipo de questões. Identificar que tipo de ângulo existe, certo? Se eles são os correspondentes, se eles são colaterais ou se eles são alternos. Aí vamos analisar. Eu quero saber as medidas x e y. Então, eu vou olhar o quê? O 4x e vou olhar esse 60, certo? Porque a partir deles é que dá para você fazer algum cálculo. Aí, olha esses dois ângulos. Esses dois ângulos, eles estão em lados opostos em relação à transversal. Estão em lados opostos em relação à transversal e ambos são internos. Significa o quê? Que eles são o quê? Alternos internos. E ângulos alternos internos, eles são congruentes, têm a mesma medida, ou seja, 4x é igual a 60. 4x igual a 60. Então, x vai ser o quê? Resolvendo essa equação. X vai ser 60 sobre 4, x vai ser igual a 15 graus. Aí, eu quero saber a medida de y. Aí, se você for observar aqui ó, o y com o 60, eu tenho o quê? Que esse ângulo aqui ele é suplementar, certo? Eu tenho que esse ângulo aqui é suplementar. Porque aqui, ó, forma um ângulo de 180 graus. E aí, se eles são suplementares, eu tenho o quê? Que y mais 60 é igual a 180. Resolvendo essa equação, esse 60 tá positivo, ele vai negativo. Então, vai ficar y igual a 180 menos 60. 180 menos 60, 120. Y igual a 120. Então, esse tipo de questão, você só precisa identificar qual é o ângulo. Quando você identifica, provavelmente você vai ter que resolver uma equação. Letra B aqui. Também eu quero saber o valor de x e de y. Então, ó, como eu tenho essa variável aqui, para não ficar duas variáveis, eu vou calcular esses dois ângulos. Esses dois ângulos aqui, você analisar, eles também são alternos internos, né? Estão em lados opostos em relação à transversal e ambos são internos. Significa o quê? Que eles são congruentes, ou seja, essas duas medidas são iguais. Então, vai ficar o quê? 5x menos 54 é igual a 3x mais 8. Essa medida é igual a essa outra medida. Resolve essa equação. Esse 3x vem para cá e o 54 vai para lá. 3x está positivo, vem negativo. 54 está negativo, vai positivo. Vai ficar 5x menos 3x igual a 8 mais 54. 5x menos 3x, 2x. 8 mais 54, 62.
Então, x vai ser igual a 62 dividido por 2, que é 31. Descobri o valor de x. Para descobrir o valor de y, eu vou ter que fazer uma substituição aqui. Eu vou ter que fazer uma substituição do x para o y, certo? Para descobrir o valor de y. Aí vamos analisar o seguinte, esse y aqui em relação a esse ângulo, eles estão opostos pelo vértice. Aí não sei se vocês lembram, mas ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Significa o quê? Que y vai ser igual a 3x mais 8. Y é igual a 3x mais 8. Só que o x é quanto? 31. Então, o y vai ser igual a 3 vezes 31 mais 8. Y é igual a 3 vezes 31, 93, mais o 8. Então, o y vai ser igual a 101, ok? Olha esse segundo exemplo. Sendo R paralelo a S, determine as medidas x, y e z nos seguintes casos. Aqui eu tenho mais letras, né, para descobrir. Então, eu tenho que R é paralelo a S, e aí eu tenho essa reta aqui, ó, cortando elas duas. Essa reta aqui vai ser uma reta transversal. Então, vamos identificar a relação entre esses ângulos em relação aqui à transversal. Olha aqui, ó, eu quero descobrir a medida de x. Para descobrir o x, como eu tenho aqui 3 variáveis, eu vou ter que descobrir o x em relação a x aqui. Então, eu vou ter que usar o quê? Esses dois ângulos. Aí, você olha para esses dois ângulos. Estão do mesmo lado da transversal e ambos são externos. Significa o quê? Que eles são colaterais externos. Aí, você volta lá. Aí, colaterais externos, eles são suplementares. Ou seja, a soma deles é 180. Então, vai ser o quê? 5x, que é esse ângulo, mais x mais 36 é igual a 180. Aí você vai resolver essa equação. Esse 36 que está positivo, ele vai negativo. 5x mais x, 6x. Fica 180 menos 36. 180 menos 36, 144. Então, o x vai ser o quê? 144 sobre 6. X vai ser igual a 144 dividido por 6, 24. Descobri o valor de x. Agora, eu vou descobrir o valor de y. Para descobrir o valor de y, eu posso pegar ele em relação a z, só que z eu não tenho a medida, então eu já não uso z. Ele em relação ao 5x. Será que existe alguma relação entre eles dois? Eu sei que ambos estão em lados opostos em relação à transversal. Lados opostos em relação à transversal. E ambos são externos, né? E ambos são externos. Então, o que é que você pode dizer aqui? Se eles estão em lados opostos em relação à transversal e ambos são externos, eu tenho o quê? Que eles são alternos externos. Mas você também pode ver aqui, ó, que com esse ângulo aqui, eles são suplementares. Ou seja, y mais x mais 36 é igual a 180. Então, você pode pegar, você pode fazer a análise e resolver da forma que você quiser, contanto que esteja certo. Aí, eu peguei aqui, ó, nesse caso aqui, que eles são suplementares. X mais 36 é igual a y. Só que quanto mede x? 24. Então, vai ficar 24 mais 36 mais y é igual a 180. Esse y fica aqui. Quanto é 24 mais 36? 60. 60 está positivo, vai negativo. Então, y é igual a 680 menos 60. Y é igual a 120. Mas é como eu falei, aqui eles são alternos, alternos externos. Você poderia pegar o quê? Que o y é igual a 5x. Até porque ângulos alternos externos, eles são congruentes. A y é igual a 5 vezes 24, né? Que é o valor de
x. Y vai ser igual 5 vezes 24, 120. Então, tem essas duas formas de você encontrar o valor de y. Então, aqui, para descobrir o valor de z, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o z e vamos analisar cada um desses aqui, certo? Mas aqui, ó, se você for observar, eu tenho ó, que o z, em relação a esse ângulo aqui, eu tenho que eles estão em lados opostos em relação ao transversal e ambos são externos. Ou seja, eles são alternos externos. O z em relação ao y estão do mesmo lado em relação à transversal e ambos são externos, ou seja, eles são colaterais. E em relação ao 5x, eles são suplementares. Aí eu peguei, usei em relação ao x mais 36, certo? Que eles são alternos. Se são alternos, eles têm as mesmas medidas. Então, z vai ser igual a x mais 36. Mas quanto é o x? 24. Então, z vai ser igual a 24 mais 36. Z vai ser igual a 60. Olha aqui na letra B. Do mesmo jeito, eu quero saber o valor de x e o valor de y e de z. Então, aqui, para descobrir o valor de x, vamos analisar o seguinte, ó. Eu tenho que 2x e 5x mais 40 estão do mesmo lado em relação à transversal e ambos são internos. Ou seja, esses dois ângulos, eles são colaterais internos. A medida deles é igual a soma da medida deles é igual a 180. Eles são suplementares. Então, vai ficar o quê? Você vai resolver essa equação. 5x mais 40 mais 2x é igual a 180. Então, vai ser 5x mais 2x, 7x. Esse 40 está positivo, vai negativo. Então, 7x é igual a 180 menos 40, 140. X é igual a 140 dividido por 7, x é igual a 20. Descobri o valor de x. Agora, vamos descobrir o valor de y. Gente, ó, o y com 5x mais 40, eles são opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Então, y é igual a 5x mais 40. Só que o x é quanto? 20. Então, y vai ser igual a 5 vezes 20 mais 40. Y vai ser igual a 5 vezes 20, 100, mais 40. Y vai ser igual a 140. E o z? O z também, o z também com 5x mais 40, eles são suplementares. Ou seja, z mais 5x mais 40 é igual a 180. Mas o z com esse 2x, eles são alternos, internos. E ângulos alternos internos são congruentes. É mais fácil você calcular quando os ângulos eles são congruentes, que assim o cálculo fica bem menor. Então, z é igual a 2x. Só que o x é 20, né? Então, z vai ser igual a 2 vezes 20. Z vai ser igual a 40. Então, gente, esse é o assunto sobre ângulos formados com duas retas paralelas e a transversal. Nas atividades, provavelmente vão surgir algumas dúvidas. Se vocês realmente tentarem fazer a atividade, realmente vai surgir dúvidas, porque requer muita atenção na hora de resolver. Então, prestem atenção nesse vídeo, observem também a aula da TV e qualquer dúvida que vocês tiverem é só falar comigo. Muito obrigada pela atenção de vocês.